Olá, minha gente. Na aula anterior, a gente viu o conceito básico e a estrutura física de um UTI. Hoje, na aula de hoje, a gente vai entender como funciona a UTI. A UTI é composta por uma equipe multiprofissional. A gente viu na aula anterior que a UTI necessita de uma assistência 24 horas de 4 coisas. Da assistência 24 horas de enfermagem médica, laboratorial e de imagem, assistência de imagem. Só que aqui a gente vai ver que a UTI ela não se reduz somente a isso. Temos uma equipe multiprofissional que, por mais que não dê assistência 24 horas, participa diariamente no cuidado a esses pacientes. Como eu já citei, médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem são um serviço 24 horas. Mas a gente também tem os fisioterapeutas, os psicólogos, os nutricionistas, os secretários, o auxiliar da limpeza e os maqueiros. Ou seja, é uma equipe multiprofissional que trabalha sempre para o bem maior do paciente. A gente vai ver nessa aula um pouco sobre as atribuições de enfermagem. Assistir e passar plantão de forma sistematizada, isso é um pouco de teoria, muito teoria, mas a gente tem que ver também esse conteúdo, porque são as atribuições de vocês, nossas atribuições dentro da UTI. Prestar assistência integral ao cliente sob supervisão do enfermeiro, logicamente, fazer controle geral do cliente a cada 2 horas. Por quê? Porque aquele paciente tem um estado crítico e aquele paciente tem que ser realmente avaliado e reavaliado com mais frequência. Comunicando ao enfermeiro ou ao médico intensivista quaisquer alterações. Auxiliar o enfermeiro na assistência ao cliente grave, executar prescrições de enfermagem, como assim? Banho no leito, medicação, balanço hídrico, que também vai ser uma aula que a gente vai ver posteriormente. Encaminhar os pertences do cliente à família ou, em caso de transferência, encaminhar pertences e medicação à unidade receptora, juntamente com exames de raio-x e tomografia. É papel do técnico? É papel do técnico. A gente sempre tem que estar avaliando, porque qualquer pertence ou qualquer coisinha que desaparecer vai cair para a equipe de enfermagem. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso e realizar os procedimentos que devem ser feitos. Participar ativamente no processo de admissão de clientes conforme rotina, após alta do cliente por transferência ou óbito. Ou seja, a equipe de enfermagem ela sempre está presente na admissão do cliente, na transferência do cliente ou também no óbito, né? Retirar materiais utilizados e encaminhá-los ao expurgo, colocando-os em recipiente adequado para encaminhamento à CME. Por que isso é importante? Porque a gente tem que prezar sempre para ter o material limpo e para que, quando a gente for fazer um procedimento no paciente, na hora tá faltando material esterilizado no nosso quartinho limpo. Então, para que isso não aconteça, a gente sempre tem que ter aquele cuidado. Usou, manda para o expurgo, para lavar, para mandar para esterilização novamente. Retirar material, isso eu já li. Solicitar ao funcionário da higienização a limpeza do leito. Sempre que o paciente for admitido, tem que fazer a limpeza do leito antes. Sempre que o paciente foi transferido ou recebeu alta ou foi a óbito, tem que realizar a limpeza do leito. E isso fica para o funcionário da higienização. Mas a nossa função é o quê? Solicitar eles. Arrumar o leito, como a gente já aprendeu em semiologia. Cumprir as escalas mensal e diária. Manter comportamento ético junto aos membros da equipe, familiares e outros setores do hospital. Porque, gente, é sempre importante manter a ética e manter o bom relacionamento humano. Quando eu estagiava no tempo da faculdade, eu tive a oportunidade de estar em 2 UTIs diferentes, estagiando. A primeira UTI que eu estagiei, eu não gostava do estágio. Pra mim, eu odiava UTI por conta do estágio, porque as pessoas eram totalmente robotizadas. Eu não vou mentir, eu chegava no hospital, na UTI, e sentia cheiro de morte, porque eu não gostava, era um ambiente realmente pesado. E eu ia para o estágio triste, eu não queria, eu dizia, meu Deus, como eu não gosto de UTI. Em outra oportunidade, eu tive a oportunidade de ir para outro hospital, em outro UTI, e era totalmente diferente. Os funcionários eram ótimos, a relação deles era ótima, eles
como é que eu posso falar? Tinha um bom relacionamento humano, tratavam os pacientes com mais humanização, até os pacientes eram diferentes. E aí eu comecei a gostar de ir para o estágio, eu me sentia bem ir para o estágio e eu via a recuperação dos pacientes, porque por mais que você ache que tem gente que não acredita, mas é verdade. O modo como a gente trata o paciente ajuda até ele se recuperar. Por isso que um comportamento ético e também uma boa relação, tanto com a equipe quanto com os pacientes, é bom. E é atribuição da equipe de enfermagem. Tanto da enfermagem, quanto da médica, como qualquer equipe. Respeitar a hierarquia, participar das reuniões quando convidado, colaborar, incentivar e participar das confraternizações em datas especiais e aniversários. É atribuição? Como assim, professora? É atribuição. É como eu falei, um bom relacionamento humano. Encaminhar os materiais utilizados no período para a CME a fim de serem esterilizados. Buscar materiais esterilizados na CME e arrumá-los nos armários específicos, como eu já disse antes, para tudo com organização funciona melhor. Então, se eu organizo bem meu material, que não vai faltar material, vai ter uma... Como é que eu posso falar? O trabalho vai ser bem mais fácil de ser realizado e vai ser realizado de uma forma mais correta. Responsabilizar-se conforme escala pelos encaminhamentos, controle e arrumação dos materiais estéreis, obedecendo o fluxo CME, unidade CME. Manter a organização do setor sempre. Organização sempre. Minha gente, um posto desorganizado não tem coisa mais feia e não tem coisa que... Tipo assim, fica uma bagunça. Você nem consegue, você não sabe qual é a medicação de um paciente, não sabe o que é para fazer em outro. Então, sempre manter a organização do setor. Realizar a desinfecção das lâminas do laringoscópio após o seu uso e repô-los à bandeja. Para quem não sabe, o laringoscópio é usado para realizar a intubação. É aquele material, como é que eu posso falar? É aquele material que a gente utiliza para rebaixar a língua e ver a traqueia, para o médico poder intubar. Então, sempre que ele é usado, ele precisa ser limpo para ser usado novamente. E na UTI, ele é usado muito. Todos os dias, pode ter certeza. Controlar materiais, repondo quando utilizado, como eu falei antes, para não faltar. Observar os aparelhos em uso a cada período de trabalho. Por que a gente deve observar os aparelhos? Porque se um daqueles aparelhos, que são muitos, derem algum problema, pode colocar em risco a vida do paciente. Então, se aquele aparelho não está funcionando corretamente, a gente tem que dar um jeito de ajeitar ou de trocar rapidamente, porque aquilo dali pode prejudicar a saúde do paciente. E o paciente pode até morrer por conta disso. Então, sempre que a gente for passar por cada leito, a gente sempre tem que estar avaliando e vendo os aparelhos que os pacientes estão utilizando. Que aparelhos são mais utilizados pelos pacientes na UTI? Então, a gente vai mais agora entrar na parte do que os pacientes precisam para estar em UTI, geralmente. Um monitor, que é um equipamento computadorizado, que fornece diferentes dados sobre o paciente, como frequência cardíaca, pressão arterial, nível de oxigênio no sangue e temperatura. Todo paciente que está em UTI, todo leito tem um monitor, porque a gente sempre tem que estar avaliando pressão, pulso, oxigênio no sangue e temperatura, sempre. A máscara de Venturi, que serve para oferecer oxigênio necessário para o paciente. Geralmente, para pacientes que não estão entubados, eles necessitam da máscara de Venturi. A gente vai ter uma aula específica sobre oxigenação na UTI e eu vou mostrar direitinho para vocês, passo a passo, sobre a máscara de Venturi, sobre a ventilação mecânica, que até então é outro equipamento que também não pode faltar em um leito de UTI. Todos os leitos têm que ter um, que é o respirador ou tubo traqueal, que é o famoso ventilador mecânico. Serve para oferecer o oxigênio necessário para o paciente. O respirador é um aparelho que auxilia na respiração do paciente. É importante saber que quando estiver intubado, o paciente não poderá falar. Muitas vezes o paciente é mantido sedado a fim de adaptar melhor o aparelho. Ou seja, a respiração mecânica é para aqueles pacientes que não estão conseguindo respirar por si próprios. Aqueles pacientes que precisam realmente de uma ajuda maior. Pacientes que vão ficar o quê? Intubados.
Bomba de infusão. Gente, a bomba de infusão também não pode faltar, e até eu acho que ela é responsável pelo tanto de fio que a gente vê em um leito de UTI, porque não é só uma bomba, porque geralmente num paciente só a gente vê umas 3 a 4 bombas, porque são muitas medicações, fora a dieta, porque a bomba, além de ser utilizada para a administração de medicamentos, é também utilizada para a administração de dieta, que são as dietas enterais, parenterais, que também a gente vai ver numa aula posterior sobre nutrição e conforto dos pacientes na UTI. Bom, gente, essa aula também é curta, é mais para conhecimento. A primeira e a segunda aula é mais para vocês entenderem como mais ou menos funciona a UTI, os materiais mais utilizados. E a partir da terceira aula, a terceira aula é sobre controle de infecção. E a próxima aula é sobre nutrição e conforto. Então as aulas vão ficar um pouco maiores, vão ficar um pouco mais difíceis de entender. E eu espero que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou no WhatsApp.